Como foi que eu passei na prova do SERPRO e do Banco do Brasil 2 vezes sem saber falar inglês? Eu vou mostrar aqui nesse vídeo ainda que você não precisa nem saber o verbo to be para você passar numa prova de concurso. Não precisa nem ler o texto da questão. Sim, você pode passar numa prova de concurso saindo do absoluto zero com pouco tempo de estudo. Meu nome é Riga Pérez. Eu tô aqui para te colocar dentro de um cargo público. Você vai conseguir aprovação no seu cargo público. Eu fico muito feliz de ver uma pessoa igual você querendo evoluir. Desenvolvimento pessoal, desenvolvimento em carreira. É gratificante gravar vídeo para pessoas como você. Então por isso, se inscreve no canal para você receber notificação do YouTube toda vez que eu gravar um novo vídeo para você. Quando eu falo que você vai passar na prova, eu estou dizendo que você não vai zerar inglês. Da mesma forma que eu fiz o vídeo de matemática, que eu falei sobre uma estratégia de guerrilha, isso aqui é uma estratégia para você não zerar, quando você não tem muito tempo para estudar para inglês. Se você tem muito tempo para estudar para a prova ainda, sua prova ainda não tem data específica, eu aconselho obviamente você estudar inglês e aprender. Mas se você está em cima da prova, que nem agora, estamos a um mês da prova do concurso do Banco do Brasil, e você não sabe nada de inglês, então essa é uma boa estratégia para você seguir. Em geral, na prova do concurso do Banco do Brasil, cai muito interpretação de texto e cai também você substituição de palavras, fazer a substituição de palavras. Então, obviamente, você precisa saber interpretar um texto e conhecer palavras em inglês. E estar treinado em interpretação de texto, primeiramente você tem que treinar a interpretação de texto dentro da sua língua nativa, que é o português. Então você tem que estar bom na interpretação de texto de português. Por isso que eu falo nesse vídeo que está aqui no card sobre videoaula versus PDF. Que com a videoaula você consegue fazer seus estudos, consegue estudar para um concurso, mas mesmo assim é importante incluir o PDF dentro dos seus estudos para você se habituar com a leitura, a interpretação de texto, porque é muito importante na prova. E para inglês é a mesma coisa, você tem que estar craque na interpretação de textos. Você tem que entender o que a questão, o que o enunciado está te pedindo. Só muda a língua. E falando em enunciados, é uma coisa fundamental. As palavras que são fundamentais você conhecer, as palavras que estão no enunciado. Por exemplo, se você vai fazer o concurso do Banco do Brasil, é importante você saber as palavras que são mais repetidas dentro do enunciado. Se é autoconcurso, você vai procurar a banca que vai fazer o concurso. No caso do Banco do Brasil, você tem que procurar a Sesgran-Rio. Pegue as questões de inglês da Sesgran-Rio, principalmente as questões das últimas provas do banco. E você vai ver dentro da prova que as questões trazem lá coisas que você tem que saber do enunciado. São os números cardinais. Primeiro, segundo, terceiro, first, second, third. Essas palavras você tem que saber para você entender o que ela está pedindo. E lá você vai perceber que vai aparecer parágrafo, mas você vai ver de acordo com o primeiro parágrafo. Então você tem que pegar essas palavras que se repetem nos enunciados e tem que saber, porque na hora que você bater o olho na prova, você tem que saber o que está pedindo na questão. Então essas palavras de enunciado tem que estar na veia já. Antes de continuar nas dicas para a realização da prova e nos estudos, vamos entender por que o banco pede inglês na prova. Até porque eu trabalhei 8 anos dentro do banco. 8 anos eu nunca precisei de inglês para nada. Porque você vai atender brasileiros, na maior parte do caso. Dá até uma raiva de ver que pede inglês na prova, mas não usa para nada. Mas por que pede inglês então na prova? E você pode reparar que os textos em inglês são enormes. Prova é um teste. Quer saber se você consegue resolver aquele texto enorme no menor tempo possível. A prova do concurso são 5 horas. Dentro dessas 5 horas... do concurso do Banco do Brasil, no caso. Se for fazer outro concurso, cada um tem o seu tempo de prova. 5 horas de prova, vai ter que responder todas as questões, ler os textos de todas as questões, responder todas, marcar as questões no caderno de resposta. Isso leva um tempo danado, porque você tem que prestar muita atenção para encher aquela bolinha completa. Leva um tempão, você tem que deixar pelo menos uma meia hora para você fazer isso. Tem que fazer a redação. A redação você leva tempo. Você vai fazer o rascunho, você vai conferir o rascunho, fazer alterações, ainda vai passar para o caderno de respostas. É muita coisa para pouco tempo. O que a banca faz? Ela está te testando também com isso. E a prova de inglês então testa 3 coisas no candidato. A primeira delas é cultura. Porque concurso de banco você tem que ter curiosidade, você tem que querer crescer, querer aprender mais coisas. E culturalmente, que é uma pessoa que tem cultura, fala inglês, normalmente tem mais curiosidade com as coisas. E com isso traz a segunda coisa, porque eles pedem inglês na prova,
é a sua capacidade de aprendizado. Então uma pessoa que fala inglês, consegue ter mais facilidade de aprender outras coisas, porque estar aprendendo outra língua é difícil, não é fácil. Então consegue aprender outras coisas também. Então essa é uma forma de testar a sua capacidade de aprendizado. E principalmente a capacidade de resolver problemas. Quem não está preparado para a prova de concurso vai encontrar o que primeira coisa na prova? É a redação. Tá lá o tema da redação, já tem a folha de rascunho para você fazer. Quem vai começar provavelmente já começa a fazer isso aqui. Segunda coisa que aparece na prova, português. Com aqueles textos enormes e super pesada a prova. Quem não está preparado vai fazer o quê? Vai começar a ler aqueles textos e ficar maçante. Terceira coisa que aparece na prova, a língua inglesa. Mesma coisa, vai aparecer aquele texto enorme e as questões. São matérias muito pesadas logo no começo. E se a pessoa não está preparada para responder aquelas questões, levou 4 horas para fazer 3 matérias. Aí vai ver, vai fazer, ficar desesperado, ou ficou 3 horas ali, ficou desesperado. Fala, pô, mas o que eu faço agora? Tem que fazer a prova e não consegue resolver. Não consegue resolver a prova inteira, ou fica desesperado, desestabiliza, faz tudo errado. Isso é uma técnica que a banca usa para te testar, ver se você está preparado para resolver questões, para resolver problemas. Porque o banco quer uma pessoa que resolva problemas lá. Quando você sentar na cadeirinha do banco para trabalhar, o banco quer que você resolva problemas. Vai chegar um cliente com um problema na mão e você tem que resolver. E é isso que o banco está te testando, sabendo se você sabe resolver problemas. E resolver problemas, muitas vezes, é você dar prioridade para algumas matérias. É dar prioridade para resolver algumas questões, que são as questões mais fáceis. Às vezes é mais fácil ir resolvendo todas as questões mais fáceis, depois volta para mais difíceis. E quando você está preparado para um concurso, você sabe que você pode responder questões sem mesmo ler o texto, você vai responder muito mais rápido, porque você está preparado. Você se planejou para fazer isso, você sabe resolver problemas. E resolver problema muitas vezes é até você saber chutar na hora da prova. Por exemplo, vou mostrar uma questão que caiu na última prova, para você perceber que não precisava ter lido o texto e para você ver mais ou menos o meu raciocínio. A estratégia de resolução de questões no dia da prova. Você viu na questão que eu fui direto para a questão, não vi o texto, não fui olhar o texto. Então, qual a estratégia que você pode usar para fazer a prova de inglês? Chegou na prova de inglês, faça as questões, leia as questões, não vá para o texto. Se você vê que alguma das questões pede para você ler o texto inteirinho, deixa por último. Não responde essa questão, responde o que você souber e continua a prova. Depois que você marcar o caderno de resposta, você volta para aquela questão. Vai ficar faltando essa questão para você responder. Então você volta depois verificando todas as questões que faltam responder. E é quando você vai chegar nela, aí sim você vai estar mais tranquilo, porque já respondeu muitas questões. Você vai conseguir ler o texto todo. Isso serve para português também. Não leia os textos antes. Deixe para ler o texto depois. Resolva o que dá para resolver sem ler texto. Depois você volta para ler o texto. Porque os textos muitas vezes ele vai te desmotivar para fazer a prova. Ele vai chegar, vai te cansar. Você vai conseguir fazer a prova depois. Isso é uma estratégia da banca até para afetar o seu psicológico. E falando de estratégia, eu lembrei aqui agora da estratégia concursada, que é a mentoria para aprovação. É fundamental você seguir uma estratégia para você conseguir aprovação em um concurso público. E a estratégia concursada, a mentoria para aprovação, está com inscrições abertas. Clica aí para você ver no link na descrição ou nos comentários fixados que você vai ver como que funciona a mentoria para aprovação. Eu vou pegar na sua mão e te ajudar, passo a passo, para você passar em qualquer prova de concurso público. Porque como você já viu, eu passei em concurso de banco, passei em concurso de informática, passei em concurso de polícia, passei em concurso administrativo. Então você vai ver que a metodologia é a mesma para qualquer área que você quiser prestar concurso. E como aprender inglês para a prova? Pega 2 ou 3 provas anteriores, pega outras questões da sua banca que você vai fazer esse concurso e todo dia, pelo menos 30 minutos por dia, você vai pegar um texto e traduzir. Você vai ficar 15 minutos traduzindo o texto. E outros 15 minutos você vai fazer questões. Em torno de 4 questões. Por exemplo, o Banco do Brasil, está faltando quase um mês para a prova. Se você pegar 4 questões por dia, todo dia até a prova, se fizer 4 questões, você vai fazer mais de 100 questões. Com mais de 100 questões, você vai estar muito ambientado e vai estar muito acostumado com aquele linguajar da questão da prova de inglês. E você vê que não é pesado, você fazer 4 questões no dia não é pesado, é leve. E você vai conseguir fazer pelo menos uma questão na prova. Eu tenho certeza que você vai fazer mais que uma se você estudar desse jeito. E fizer um texto, pegar um texto todo dia, 15 minutos, mesmo que não dê para fazer o texto inteiro, deixa 15 minutinhos lá no Pomodoro para fazer esse texto. Mesmo se não der para fazer inteiro, se fizer só metade, fizer uma parte, mas
Preste atenção nas palavras. Se você fizer isso, você vai fazer mais ou menos umas 20 traduções de textos, para mais até, dependendo da sua velocidade de tradução, e vai fazer mais de 100 questões. Tem grande chance de passar. Muitas chances. Quando você estiver traduzindo, não tenta decorar a palavra, tenta entender a palavra. Vê as relações que tem com a língua portuguesa. Tem muitas palavras que são muito parecidas com a língua portuguesa. E você conhecer as palavras simples do dia a dia, palavras simples em texto, já vai te ajudar a responder questões. Então, fazendo traduções, você monta o seu glossário. Seu glossário com as palavras que você não conhece. Ah, não conheço nenhuma, então vai pondo todas. Vai colocando. Você tem 30 dias daqui na prova para fazer esse glossário. Você vai fazendo questões. Você vai ficar já habituado com a língua inglesa. É muito difícil você zerar essa prova. Tem chance de você passar e passar bem nesse concurso. E assim, para passar num concurso, eu aconselho muito você fazer um cursinho, ter um material especial. Se você não tiver, vai com as suas ferramentas. Não desiste de estudar. Mas se você quiser comprar um material, alguma coisa, nos comentários eu deixo lá no comentário fixado o material que eu indico. Porque facilita bastante, inclusive, no seu entendimento. Um professor explicando tudo. Esses macetes aqui, obviamente que você não vai deixar de estudar um conhecimento que um professor com anos e anos de experiência em inglês e em provas de concurso pode te passar. Vai ser muito melhor. O que eu te passo aqui são alguns bizus para facilitar seus estudos e potencializar suas chances de passar no concurso. Se você gostou do vídeo, deixa nos comentários pelo menos um sim, só para dizer, para eu entender que você gostou do vídeo. E se não gostou, pode meter a crítica aí também, faz favor, porque isso daí me ajuda a construir um vídeo melhor. Se você não gostou, falou assim, não gostei por causa disso. Eu vou ficar feliz com seu comentário também, faz favor. Eu preciso saber o que você está achando do vídeo. Então comenta, gostou, não gostou? E não deixe de ver a estratégia concursada. É a mentoria onde vai alavancar seus estudos. Você vai potencializar os seus estudos. São técnicas que eu aprendi às duras penas, mais de 20 anos de estrada, onde eu conheci vários concurseiros e aprendi muito como estudar para concurso. Você vai andar muito mais rápido. Você vai sempre estar motivado com as técnicas que eu te ensino lá. Verifica aí sua inscrição no canal no YouTube para ver se você está inscrito, para receber mais vídeos como esse. E por hoje é só, um forte abraço.